Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar que a vocês que ainda estão abertas as inscrições para o curso de Filosofia da Ciência, que será dado por mim aqui em Colonel Heights, Virgínia, na segunda metade de maio. Inscrições e informações com o senhor Eduí, telefone 041 99744443. Também queria lembrar que as inscrições para o seminário de filosofia estão abertas permanentemente, embora o curso, que é dado aos sábados, já venha sendo proferido há 1 ano e meio. Qualquer um pode acompanhar o curso através das gravações e, ademais, é possível ser membro do seminário sem fazer o curso aos sábados, neste caso tendo acesso ao material antigo de outros cursos que está sendo colocado online lá todo mês. Aqui me chegou a notícia de que a Justiça Federal suspendeu a pensão dada à família do Carlos Lamarca. Ora, Carlos Lamarca é o sujeito que desertou do Exército, saiu correndo, roubou um monte de arma do Exército. Ou seja, ele já não era mais membro do Exército, né? Então, como é que pode... Agora, os caras deram para ele, por iniciativa aí o tal do Conselho de Anistia, por influência do ministro Tarso Genro, né, deram lá uma promoção a coronel, jeito que era capitão, com vencimento de general de brigada e mais uma indenização de 900 mil reais, uma coisa assim. Indenização por quê? Por ele ter esmigalhado a cabeça de um prisioneiro amarrado, eles merecem indenização? Ora, o que é isso, porra? Agora, o problema no Brasil é o seguinte: as pessoas imaginam assim que existe uma ordem jurídica estabelecida e que existem alguns abusos, como por exemplo esse. Mas, de fato, não há isso. O que há são duas ordens jurídicas completamente antagônicas, que já estão em vigor as duas. Uma é aquela que foi votada na Constituição de 1988, e outra é, vamos dizer, a ordem jurídica comunista, que já está sendo implantada e que, para uma boa parte, inclusive para o nosso partido governante, é aquela que vale. Então as pessoas são muito iludidas quando elas acreditam que há uma ordem jurídica a qual elas podem recorrer, né? Como, por exemplo, agora a Cátia Abreu, ao lançar essa campanha do tirar o Brasil do vermelho, né, impedir, porque o MST avisou que vai fazer novas invasões, uma nova onda de invasões, então a Cátia Abreu lançou essa campanha, tirar o Brasil do vermelho, na base de que as invasões são crime. Eu digo, mas elas são crime do ponto de vista de uma das ordens jurídicas, do ponto de vista da outra, não. E as pessoas não estão querendo reconhecer isso, elas estão muito na base do wishful thinking, de que existe uma ordem estabelecida, né, e de que sempre se pode recorrer à ordem contra alguns abusos. Quer dizer, as iniciativas como o MST e tal ficam sendo como se fossem exceções. Mas, na verdade, elas não são, elas são a nova ordem. É preciso entender que tudo está sendo feito para que a nova ordem se substitua à antiga gradativamente, de modo que as pessoas vão aceitando. E mesmo quem se opõe a uma ou outra, vamos dizer, violência, a uma ou outra arbitrariedade, não entende a noção de conjunto que está sendo passado. Por exemplo, o sujeito que diz, não, eu sou contra essas invasões e tal, mas depois ele vota, por exemplo, a favor de casamento gay. O cara não percebe a conexão entre uma coisa e outra. Não percebe que é um plano de conjunto, é uma nova ordem total, global, que já está sendo imposta. E que, do ponto de vista dos defensores dessa nova ordem, ela se compõe, evidentemente, de vários itens, todos conectados entre si. Tanto faz que um ou outro item
seja sacrificado hoje em favor de um outro item que está sendo avançado. Quer dizer, eles avançam uma nova proposta, avançam 25, 20, 25, 30, 40 propostas ao mesmo tempo. 12 delas são aceitas hoje, as outras são aceitas amanhã. A pessoa não entende que essa, vamos dizer, não é uma... O programa comunista não se constitui de itens separados, mas de um sistema. E nesse sistema, cada novo avanço puxa outros avanços. Então, de maneira que ou você se opõe ao conjunto, ou então é melhor não fazer nada. Né? Agora, você veja aí, por exemplo, esse pessoal do PSDB, né? E é odiado pela turma do PT. Mas é odiado como sempre os social-democratas foram odiados pelos comunistas, que são parentes deles. Sempre foi assim. Né? Na própria Alemanha, né, da Segunda Guerra, né, qual era o confronto que havia? Havia, de um lado, os social-democratas e de outros comunistas. E daí os nazistas inventaram uma terceira alternativa, entraram no meio, começaram a falar mal dos dois e acabaram levando. Né? Mas com propostas que também eram parecidas com as de ambos. O controle estatal da economia. Social-democrata era a favor disso, comunista é a favor disso, e nazista, fascista é tudo a favor disso. Então o que eles fazem? Às vezes o pessoal cria novos movimentos, aproveitando a onda e entrando na mesma onda e trocando só o nome, trocando as pessoas dos candidatos. Né? Então é exatamente o que estão fazendo agora entre Zé Serra e Dilma Rousseff. Você vê que essa turma do Zé Serra, né? Olha que coisa incrível que sai. Eu estou lendo esse despacho, não sei onde saiu originalmente, mas eu li reproduzido no site da Verdade Sufocada. Tucanos reprovam ataque a Dilma pelo passado na luta armada. Quer dizer, os tucanos eles são contra falar do passado da Dilma como terrorista, assaltante, etc, etc. Por quê? Porque eles eram todos aliados na luta contra a tal ditadura. Não apenas eram todos aliados, mas eram todos servos da ditadura cubana. Né? Por exemplo, aqueles que dizem, nós éramos contra a luta armada, nós éramos contra violências. Aqui, Arthur Virgílio disse, eu respeito o passado, mas a opção da Dilma foi uma opção errada. A opção certa foi a minha. Sabe o que ele fez? Em vez de ele entrar para a guerra, ele entrou para o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ora, meu saco! Quer dizer, o PCB, de fato, ele tinha toda aquela conversa da coexistência pacífica, que era uma ordem de Moscou, tá certo? Mas isso não quer dizer que o PCB fosse contra qualquer iniciativa armada. Ele era contra ele assumir aquela iniciativa armada oficialmente. Então, o que ele fazia? Deixava o serviço sujo por conta das dissidências e depois ele levava vantagem como levou. Quer dizer, quando caiu o governo militar, quem foi que saiu ganhando? O velho partidão. Então, na época, eles encenaram, em 64, 65, encenaram lá uma ruptura, que foi incentivada, sobretudo, onde foi liderada sobretudo pelo Carlos Marighella e o Caio Prado Júnior. Né? Alguns dos líderes armaram uma dissidência. A dissidência foi para a guerrilha serviu ali de boi de piranha, meu filho, porque enquanto esse pessoal estava na guerrilha, o partidão estava montando o esquema da Revolução Cultural gramsciana, ocupando espaços, né, ocupando todas as instituições culturais, etc, etc. E quando a guerrilha se ferrou, os guerrilheiros foram reaproveitados como símbolos do movimento comunista. Então, qual é a diferença? Veja, o pessoal vem me mostrar, toda hora falando, Arthur Virgílio, homem de grande valor, está combatendo o PT. Meu Deus, ele está defendendo a opção de entrar para o Partido Comunista. O que é isto, minha gente? Acho que o Partido Comunista é que estava certo, porque eles não queriam violência. Não, eles queriam a Revolução Gramsciana, eles queriam só dominar as consciências. E note bem, não é que algum dia a União Soviética, o Partido Comunista, fosse contra o uso da violência. Não, ele é contra assumir publicamente a violência. Ele a fomenta por baixo. Vai dizer que o pessoal do Partido Comunista não ajudou a turma da guerrilha? Eu sei que ajudava, eu estava lá, eu vi isso. Quer dizer, eles estavam usando apenas duas estratégias simultâneas. Uns camaradas leram lá o tal do Regis Debray, que é aquela história do teoria foquista, criar focos de guerrilha para tudo quanto é lado, e decidiram ir por aí. Os outros leram Antônio Gramsci e acharam que era bom ir pelo lado do Antônio Gramsci. O que eles fizeram? Fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. E continuam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né?
Olha aí, quem está lá junto com Zé Serra? Aloysio Nunes Ferreira. Lembra Aloysio Nunes Ferreira? Aquele que foi ministro do tempo do Fernando Henrique, né? E aquele que disse que quando eu comecei a examinar lá as ideias dele, ele disse que eu estava mergulhando no esterco. E eu disse, Vossa Excelência tem toda a razão, eu estou mergulhando no esterco, mexendo nas suas ideias, é exatamente isso, né? Quer dizer, o cara é um idiota, ele não sabe nem responder num debate, né? Mas é isso, todo esse pessoal é comunista pra caramba, né? E note bem, Arthur Virgílio, vê se Arthur Virgílio algum dia se arrependeu da sua opção. Você entrou pro Partido Comunista, Arthur Virgílio. O Partido Comunista estava matando milhões de pessoas no mundo inteiro, estava matando mais gente, tá certo? Do que até estava matando mais gente na própria União Soviética e nos países satélites do que o Fidel Castro matava em Cuba. Então qual é a diferença entre você e os terroristas? Por que a opção deles era errada e a sua era certa? Vocês eram todos puxa-sacos de genocidas, todos vocês. Agora, confesso que eu também fui, só que eu fui durante 2 anos, eu me arrependi, estou tentando até hoje limpar a merda que eu fiz. Né? Agora vocês não, porque eu não acredito em ex-comunista. Eu acredito em anticomunista. Se você saiu daquilo, você viu o tamanho do crime, você tem obrigação de passar o resto da sua vida combatendo aquilo. Não é assim, agora saí, vou para casa, não brinco mais. É isso que vocês estão fazendo. Agora, você vai para casa e não brinca mais. 30 anos depois, quando você vê essa turma chegando ao poder e fazendo a merda que está fazendo, aí você fica assustado e quer pará-los. Eu digo, mas você não pode parar porque você está contaminado. Né? Isso aí é que nem a história daqui, um padre safado que foi lá tentar fazer um exorcismo e chegou lá pro diabo e falou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sai daí. Daí o diabo pôs a cabeça para fora e disse, olha, de Jesus Cristo eu já ouvi falar, mas você quem é? Você está entendendo? Então, você para combater o mal, meu filho, você, em primeiro lugar, você tem que se limpar. Todos nós cometemos, todos nós somos pecadores, mas nós temos que lutar contra o mal que nós mesmos fizemos, porra. Agora, aqui o Arthur Virgílio, ele quer se embelezar com a ideia de que os caras foram para a guerrilha e ele foi para o Partido Comunista, que era tão pacífico, tão bonzinho, nunca matou ninguém. Ora, porra, que palhaçada. Como é que nós podemos aceitar que a oposição, que o anticomunismo no Brasil seja personificado por estes indivíduos, como Zé Serra, Aloysio Nunes Ferreira, Arthur Virgílio? O que é isso, minha gente? Vocês não têm mais discernimento, vocês estão tão miseráveis que... O Brasil está tão miserável que qualquer sujeito que fala 2 palavrinhas contra o PT, já aparece todo mundo dizendo, nós temos um novo herói, ele está falando a verdade. Arnaldo Jabbour ajudou essa gente o tempo todo, tá certo? E depois que ele viu a merda, ele decidiu falar 2 ou 3 palavrinhas e o pessoal se encanta com isso. Eu digo, mas vocês não têm discernimento nenhum? Você vê, essa turma lá do Rio Grande do Sul, do Fórum da Liberdade, pô, eles estão botando lá cada sujeito mais fraco. Bota lá Rodrigo Constantino. Põe o Rodrigo Constantino para discutir com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes usa o Rodrigo Constantino de papel higiênico e joga no lixo. Dá de 1000-0 no Rodrigo Constantino, porque é um moleque, um boboca. Não é qualquer sujeito que adere a ideias liberais e merece confiança nessa coisa. O indivíduo, vamos dizer, para entrar nessa briga, isso não depende só da ideia que ele está subscrevendo no momento, né? E nem o programa lá do Instituto Milênio, nós somos a favor disso, a favor daquilo. Espera, mas o problema não é a ideia que você está falando agora, o problema é o conhecimento que você tem do assunto. Se você pegar, por exemplo, o que esse pessoal entende da história do comunismo, da estratégia comunista? Nada. Eles lêem lá 2 ou 3 argumentos no von Mises ou no Hayek contra o comunismo, acham que já sabe tudo. O comunismo está superado. Eu digo, é por isso que o comunista ri dessa gente, porra. Né? Oh, meu Deus do céu. Então, agora, estão ficando tão fracos, mas tão fracos, e veja quem convidaram para ir lá no Fórum da Liberdade. O João Carlos Quartim de Moraes, aquele vagabundo, mentiroso, charlatão, e foi lá na Unicamp, na plateia da Unicamp, se gabar de que ele foi condenado pela morte do capitão Chandler. E depois, quando eu, baseado na declaração dele, escrevi que ele tinha feito isso, ele disse que são calúnias e ainda reúne não sei quantos mil professores para assinar um protesto contra mim. E pior, está processando lá o Diário do Comércio, ele quer indenização, porque o Diário do Comércio reproduziu a fala dele mesmo. Mas o que é isto, porra?
Depois eu fui ver, de fato ele não foi condenado por esse crime, embora tenha participado, porque ele foi do tribunal autoconstituído que condenou o homem à morte. Né? Mas ele de fato não foi condenado por esse crime, sim por um outro. Quer dizer, aí ele estava dizendo a verdade, mas por que mentiu antes? E qual foi o erro que eu fiz? O erro que eu fiz foi acreditar nele. Né? Como é que um cara desse é evidentemente um sem vergonha? Outra coisa, lá no currículo dele diz, filósofo que participou da luta contra a ditadura, não fala do envolvimento dele nesse crime. E sobretudo, que caso de filósofo é esse? A obra filosófica dele constitui de um livro muito chinfrim, um único livro. O resto é só coisa de ideologia mesmo. Né? Você tem que ser filósofo, você não tem capacidade para dizer nada em matéria de filosofia. O currículo dele filosófico é nulo. Absolutamente nulo. Né? Agora, ele é professor, não sei o que. Professor, pega os seus diplomas, enche tudo no cu. Tá certo? Porque olha aqui, meus filhos, eu fui admitido aqui nos Estados Unidos como um estrangeiro, residente, dotado de habilidades excepcionais. Eu peguei o green card, mesmo tipo de green card que dão para grandes cientistas, para o Einstein, etc. Foi o que eu ganhei. Quer dizer, o que é um título universitário perto disso? Não é nada, porra. Quer dizer, qualificado sou eu. Agora, pega lá o currículo desse bosta, digo, olha, pede aqui um reconhecimento pelo governo americano de suas habilidades excepcionais, para você ver o que acontece. Né? Então, o Brasil não tem mais senso de medida, não tem mais senso de proporção. Você quer ver uma coisa? Nos últimos tempos, eu acho que tem mais turma católica falando mal de mim do que comunista. Por quê? Porque esse pessoal é tão ignorante, eles acham que tudo aquilo que não é fé, né, então é gnóstico. Né? Então, por exemplo, se o sujeito... Até outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela lembrou a famosa entrevista que o Jung deu aqui, acho que nos anos 40. Carl Gustav Jung chegou aí e perguntava, você acredita em Deus? Falou, eu não acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Eu tenho conhecimento, então não precisa ter fé, eu tenho conhecimento. Todo mundo desceu o pau dele que é agnóstico. Eu digo, peraí. Santo Tomás de Aquino, a doutrina oficial da igreja é que a existência e os atributos de Deus não são matéria de fé, e sim de conhecimento e prova racional. Isso é a doutrina da igreja, mas os desgraçados não sabem. Olha, matéria de fé é, por exemplo, a ressurreição, é o segundo advento, é o nascimento virginal, isso é matéria de fé. Mas a existência e atributos de Deus não são matéria de fé, são matéria de conhecimento. Agora, você fala em conhecimento, já aparece 15 idiotas dizendo, ele é agnóstico, porque o que vale é a fé, não o conhecimento. E a gente veja, eu me vejo obrigado a discutir com esse tipo de lixo, eu me sinto humilhado de ter que discutir com esses caras. Eu me sinto humilhado de ter que dar explicação. Agora, esse pessoal vive assim. Tem lá um monte de catoliquinho lá tentando procurar, vamos achar alguma coisa que a gente possa queimar a reputação do Olavo. Fico lá procurando picuinha, besteirinha, entendeu? E achando que vão conseguir fazer alguma coisa contra mim com isso aí. Mas, meu Deus, onde é que vai terminar a mesquinharia brasileira? Quer dizer, vocês estão tendo essa história que todo povo tem o governo que merece? Não é verdade. Eu acho que os americanos não merecem o Obama. De jeito nenhum, tá certo? Eles são realmente enganados. Mas o Brasil tem um governo que merece sim, porque já tem há bastante tempo. Né? Vocês não tinham o governo que merecia, o brasileiro não tinha o governo que merecia. No tempo do Médici, que botou a economia para funcionar, o Brasil crescia 15% ao ano, tá certo? Milhões e milhões de pessoas foram tiradas da miséria, integradas na economia. Aí você não tinha, aí você tinha um governo um pouco melhor que você merecia. Tá certo? O que você merece mesmo é toda essa putada aí que tem agora. Quando você quer ver quando tem um governo que não merecia? O Itamar Franco. O Itamar Franco nunca roubou um palito de fósforo. Tá certo? E é o cara que acabou com a inflação no Brasil. Não vai dizer que foi o Fernando Henrique, não. Foi o Itamar Franco. Tá entendendo? E depois o que fizeram com o homem? Jogar no lixo. Tá certo? Porque Itamar é um homem honesto, é um bom administrador, só que é o seguinte, ele não entende nada de política, ele não sabe fazer política. Os outros fazem ele de trouxa, ele nem percebe. Tá certo? Então, nesse tempo, vocês tinham um presidente decente. A única coisa que era indecente nele era aquele topete. Né? Mas, no resto, era um homem decente. Agora, hoje, depois, vocês têm mesmo o governo que merece. Aí tem que ser Lula ou Zé Serra mesmo. Tá entendendo? Agora, eu não. Eu vou votar no Mário de Oliveira. Quer saber? Meu candidato é o Mário de Oliveira. Tá certo? Vocês não precisam me acompanhar, eu não estou fazendo propaganda, não estou fazendo nada, só estou declarando meu voto. Né? Então, vamos aí. Agora, turma do Fórum da Liberdade, vê se vocês acordam, porra.
Antigamente a gente ia lá, encontrava o Meira Pena, o Og Leme, né? Agora chega lá, tem Rodrigo Constantino. Gente, o que é isso, pô? Rodrigo Constantino e Quartinho de Moraes? Ora, vão a merda. Vocês são meus amigos, adoro vocês, mas quer saber? Vão a merda, porra. Tem alguém na linha aí? Alô? Alô, Olavo? Sim. É o Marcelo de São Paulo? Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Em uma aula sua da História Essencial da Filosofia, o senhor disse que uma vez teve uma conversa com White Perry e ele disse que o Brasil não era um país de católicos, mas um país de macumbeiros. É verdade, Eu queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e queria também que o senhor comentasse um pouco sobre a influência do catolicismo na formação do Brasil e comparasse com os Estados Unidos. Olha, aí eu tenho a influência do cristianismo lá. João Paulo II disse, ele esteve aí no Brasil, observou, conhece, tem muita informação. Ele disse uma coisa muito certa, ele disse, os brasileiros são católicos no sentimento, mas não são na fé. Quer dizer, é um catolicismo estético, catolicismo feito de sentimentos, de sentimento e imaginação. Mas é um pessoal que não conhece sequer a doutrina. Tá vendo o que eu estava contando agora mesmo? Se você fala para eles que a existência de Deus é matéria de conhecimento e não de fé, eles dizem que você é agnóstico. Como é que se pode discutir com um ignorante desse, porra? Que não lê nem São Tomás de Aquino, não sabe merda nenhuma, tá entendendo? Quer dizer, o pessoal não leva a sério a questão doutrinal. Eles simplesmente não estudam. Então ficam os caipiras que se escandalizam com qualquer coisinha que não parece com aquilo que eles imaginam que é o catolicismo. Você veja, o nosso Gilberto Freire também já observava que o catolicismo brasileiro é um catolicismo estético. E leia lá o livro famoso livro do Mário Vieira de Mello, O Problema do Estetismo no Brasil, que é um clássico esse livro, né? Você vê que a civilização brasileira é estética e lúdica. Os pessoal só ligam para o que é sentimento, impressão e divertimento. Todo mundo quer se sentir bem. Eles não levam as coisas a sério. Eles não acreditam em realidade. Para eles é tudo sonho, brincadeira, carnaval. Então como é que pode ser católico assim? Por exemplo, o brasileiro você não pode falar da morte. Eu digo, a primeira coisa que a igreja recomenda é que você se lembre que você vai morrer, né? Eu, assim, os meus alunos lá do seminário de filosofia, o primeiro exercício que eu dou para eles é eles escreverem o seu próprio necrológio. Quer dizer, faz de conta que tu morreu e conta a tua vida. Tá certo? Então, eu faço exercício para as pessoas lembrarem de olhar a vida à luz da morte. Porque a morte, para o cristão, é o começo da verdadeira vida, que vai ser ou uma vida infernal ou uma vida muito melhor, tá certo? Então, nós nunca sabemos, nenhum de nós tem garantia, né? Nenhum de nós tem carteirinha de sócio remido do céu que já chega lá, né? Sai daí, São Pedro, deixa, vai entrando, né? Só o Lula tem isso, né? Nós não, nós ficamos na dúvida até o último momento, porque você pode achar que você é muito lindo e gostoso, mas a opinião de Deus é outra. Tem outro cara que acha que lá é o maior pecador, está o tempo todo fazendo penitência, batendo no peito, e Deus está achando ele lindo, né? Então, né, Deus não pensa que nem nós, ele entende coisas da gente que a gente não sabe, ele sabe nossa verdadeira história íntima, que nem a gente sabe, entendeu? Então, às vezes você está pensando que você está no pecado, não está tanto, e você está achando que está santo, também não está. Deus tem a objetividade total, nós não temos, né? Então, eu acho que, e sobretudo, se você vê a igreja no Brasil, foi totalmente corrompida por esse negócio de teologia da libertação. Pensar que a teologia da libertação acabou, mentira, ela continua mandando aí. Os mesmos caras que não são porta-vozes oficiais do negócio estão contaminados pela coisa. E os que não estão, os conservadores, vão tudo para coisa que nem Legionário de Cristo, meu Deus do céu. Hã? Por que o sujeito vai no Legionário de Cristo? Você pergunta a pessoa, por que você gosta disso aí? Ele diz, não, a gente lá está tão bem, minha família está tão bem, minha mulher está tão bem, meus filhos estão tão bem. Eles querem se sentir bem, os desgraçados, porra. Então toma pico, dá o cu, você está entendendo? Mas não vai num treco desse, porra. Você está entendendo? Quer se sentir bem, né? Vai fazer alguma putaria, se o programa quer se sentir bem, meu filho. Porra, quem disse que a igreja foi lá para você se sentir bem? Não é para você se sentir bem. Eu nunca me sinto bem. Eu vou lá confessar meus pecados pro padre, embora o padre não está me vendo, eu estou lá morrendo de vergonha. Como é que eu vou me sentir bem numa hora dessa? Hã?
Você vai pensar, você assistiu A Paixão de Cristo? Vai lá, eu estava vendo outro dia um documentário, né, num sujeito, um cientista que está, a partir do lado do Santo Sudário, está tentando reconstruir, né, a aparência física de Cristo, né? Então, na hora que aparece que ele consegue filtrar as marcas de sangue, você vê, não tem 1 centímetro no corpo de Jesus que não esteja ferido, com aquele chicote que tem aquelas pontas. Um negócio absolutamente macabro. É isso, os caras querem se sentir bem. Você está vendo lá, vendo Jesus Cristo tomando porrada e está se sentindo muito bem. Quer dizer, vocês querem autoajuda. Vocês querem esse negócio adocicado, isso é uma vergonha. Agora, aqui, eu não vejo isso entre os cristãos americanos, embora tenha uma parte que é assim. Mas, em geral, não é o que eu vejo. Eu vejo que as pessoas aqui, elas têm consciência moral e se preocupam muito de se o que elas estão fazendo é certo ou errado. Todo americano discute isso. Faça a coisa certa. Qual é a coisa certa? Nós não sabemos. Em cada situação você tem 5, 6, 7, 8 alternativas, todas confusas, e você tem que usar a cabeça, tem que se preocupar. Não é sentir-se bem, é preocupar-se. Você está entendendo? Ter a consciência moral, ter consciência moral é ter consciência culpada. Se não culpado do que você fez, culpado do que você pode fazer nos próximos 10 minutos, 15 minutos. Agora, esse pessoal nunca quer ter problema de consciência, né? Eles nunca querem ter perplexidade. Eles nunca querem ter dúvida, né? Então, tu está entrando na igreja como que tá tomando um pico, né? É para se sentir bem. Então, olha, vocês vão logo para um clube de sadomasoquismo, leva lá umas porradas, que é o que vocês merecem, tá entendendo? Então, vamos lá. Só mais uma coisa. Diga. O senhor acha que o cristianismo teve alguma importância na formação das instituições no Brasil, como teve nos Estados Unidos? Não teve uma influência tão profunda. Por quê? Porque durante o Império, a igreja foi impedida de agir. Você não pode esquecer que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram inimigos da igreja. O Dom Pedro II foi um grande governante, não nego os méritos dele, mas eram ambos inimigos da igreja. Então eles proibiram a ação da igreja de todas as maneiras. Veja, quando começou o Império no Brasil, em 1822, havia 3.000 monges no Brasil. Quando terminou, quando veio a República, tinha 8. Por que a igreja apoiou o movimento republicano? Porque o Império estava sufocando a igreja. Então nós ficamos quase 100 anos, tá certo? Sem a atividade catequética normal. Não podia abrir novas escolas religiosas. Foi a mesma coisa. Não houve aquela perseguição sangrenta que houve no México, por exemplo, que eles mataram padre para danar. Tá certo? Mas houve aquela coisa brasileira, que é como o Lula faz, é tudo adocicado, tá? É barata, morde a sopra, tá entendendo? Então, houve essa opressão gentil, né? Não se matava ninguém, não se surrava as pessoas, mas lentamente ia expulsando, boicotando, calando a boca, tomando as escolas, não deixando agir. Então, a igreja no Brasil foi cortada durante quase 100 anos. Mas isso era uma coisa que já vinha desde o período colonial, né? Os bandeirantes perseguiam os jesuítas também. Os jesuítas sempre tiveram dificuldade aqui. Porque tinha já aquele negócio do Marquês de Pombal, tá certo? Que botou os jesuítas para fora, né? Olha, tem cada sujeito pensa cada idiotice. Não, tem que botar os jesuítas para fora, para daí poder inaugurar uma época de ciência e racionalismo. Fala, ai, meu saco, os únicos caras que faziam ciência em Portugal eram os jesuítas, o homem botou tudo para fora. É um idiota, esse Marquês de Pombal era um cretino. Tá? Então, é claro que aqui eles tinham um pouquinho mais de liberdade do que tinham na metrópole, mas mesmo assim a coisa não foi brincadeira. E quando veio o Império, daí acabou mesmo. Tá certo? Depois, na República, eles tiveram um pouquinho, puderam respirar um pouquinho, mas também não foi grande coisa, não. Tá? Então, olha, a penetração do cristianismo no Brasil foi muito deficiente, muito superficial e periférica. Por isso que ainda tem essa mania da religião afro, tá certo? Que aqui não tem. Aqui você vê, tudo quanto é preto aqui é protestante ou é católico, porra. Né? Os pastores protestantes aqui, quase todos eles são pretos. O padre da minha igreja é preto. Tá, né? Vou lá na igreja São José, está lá o padre que é preto. Então, agora, no Brasil, os caras botaram essa ideia. Ah, você é preto, então você tem que seguir a religião afro. Eu digo, por quê? Quer dizer, a religião vem no código genético, você é escolhida pela sua raça. Ideia mais imbecil, aliás, racista. Tá certo?
Então, eu acho que esse negócio de religião afro é atraso de vida. Acho mesmo. Porque essas religiões, vamos dizer, elas foram todas picotadas, elas se fragmentaram, daí chega um cara lá, um idiota qualquer, recompõe com um pedaço, uma pseudo-tradição que está na cabeça dele, e inventa lá um negócio e ele diz que aquilo é religião afro. Nós nem sabemos direito como foi a religião afro, pô. Então, aí tinha que cristianizar mesmo, mas o fato é que não cristianizou. Então você vê, quem foi aqui o grande líder do movimento de direitos civis? Foi um pai de santo? Não, foi um pastor protestante, meu Deus do céu. Martin Luther King, até no nome, Martin Luther, quer dizer, já pastor protestante. Então, o que faltou aí foi realmente o cristianismo. Agora, o pessoal, e quando entra para a igreja, eles não têm mesmo o senso da espiritualidade das coisas. Então, eles começam a fazer um cristianismo puramente material, que consiste em duas coisas. Primeiro, consiste em ficar procurando pecado em tudo quanto é lugar, e consiste em falar mal dos outros. Né? Porque o brasileiro, assim, ele se arrepende muito dos pecados dos outros. Não é isso? Então, quando fala seus pecados, aí o cara, não sei. Né? E os do vizinho? Ele fez isso, ele comeu empregada, ele fez isso, ele joga, ele bebe, ele toma pico, ele dá o cu, ele faz isso, mas... Pô, impressionante! Olha, eu estou dando aula aqui há mais de 30 anos. Toda vez que vem aqui um aluno meu fala mal do outro, eu já mando tomar no cu. Eu digo, eu não quero saber o que o cara fez de errado. Não vem contar pra mim. Você está entendendo? Agora, no Brasil o pessoal adora essas coisas. Eu estou fazendo esse programa aqui há um tempão. Estou escrevendo. Vê se algum dia eu abrir a minha boca para falar da conduta privada de qualquer pessoa. Da conduta privada, meu filho, a gente fala em privado. Se o cara já me perguntar, digo, olha aqui, eu comi a mulher do fulaninho, o que você acha? Eu digo, eu acho que tu é um filho da puta. Tá certo? Para com isso. Tá certo? Se vier em privado perguntar. Agora, no Brasil, todo mundo quer falar dessas coisas em público. Eu asseguro para vocês, eu nunca mexi com isso. Eu falo mal de atitudes públicas, atitudes que têm efeito sobre os outros. Agora, no Brasil, todo mundo fica procurando essas coisas na vida alheia. Tanto que, quando acontece um grande crime, como esse dos Legionários de Cristo, os caras só veem o lado privado da coisa. Eles acham que assim, foi o padre Maciel que fez isso e aquilo. Eles não veem o crime organizacional, a máquina de corrupção que os caras criaram, inclusive para soltar propina, né, lá no Vaticano, para impedir investigação, que eles fizeram isso durante décadas. Né? Se for só o padre Maciel que fez isso, aquilo com os meninos, bom, então é o caso de chamar o padre Maciel em privado, passar no sabão, mandar ele parar de fazer isso e mandar ele tentar reparar o mal que fez, tá certo? Então, agora, ali não se trata de um crime de pedofilia, se trata de um sistema de crimes, uma máquina de crimes, é uma coisa completamente diferente. E todo dia eu leio esse noticiário que chega do Brasil e ninguém percebe isso. Não. Agora, aqui alguém me pergunta, você vê? Olha aqui, o Gustavo Silva pergunta esse negócio da Polônia. Foi mesmo acidente de aviação? O presidente da Polônia vai à Rússia para recordar um massacre de oficiais do exército polonês perpetrado pela KGB, né? E o manda-chuva atual da Rússia é um oficial da KGB, né? Responsável pelo envenenamento do primeiro-ministro da Ucrânia e daquele dissidente morto em Londres. Olha, você quer saber, Gustavo, da parte do Putin eu acredito em qualquer coisa. Qualquer coisa de que acusem o Putin, eu acho que tem alta possibilidade de ser verdade. Porque um cara que foi chefão da KGB, né? A KGB é uma máquina de malefícios tão perfeita que o Satanás mandou pedir a cópia, o projeto, para ele fazer igual lá no inferno, tá entendendo? Então, esse negócio de matar pessoas, pois eles não simularam aquele ataque de terroristas chechenos, a gente, todo mundo horrorizado com os chechenos que estavam matando crianças, quando se foi ver, foi o Putin que armou aquilo. Que é o sujeito capaz de armar uma emboscada para matar criança, porque derrubar um avião para ele é mais tão fácil quanto dar um peido, pô, né? Ele não tem satisfação a dar a ninguém. Então, eu não tenho prova disso, não sei se foi isso, mas olha, se você desconfia, quer saber, eu também. Alô? Quem está na linha?
Boa noite, Olavo. Boa noite. Quem é? Fernando, Rio Grande do Sul, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Eu gostaria de comentar um artigo que saiu na revista Cigarro Aficionado desse mês, a respeito dessa fraude científica anti-tabagista. Eu gostaria de ler um parágrafo do leia, isso é interessante. Marvin Schenken e do Gordon Mott, que são os editores da revista. Começa assim: nada além da verdade. Eu vou tentar traduzir simultaneamente. Gostamos de acreditar que a comunidade científica não mente. Gostamos de acreditar que há padrões para a pesquisa que se ligam a princípios básicos da precisão e, dentro do que for humanamente possível, eliminem vieses pessoais e políticos. Em outubro, o Institute of Medicine publicou um estudo em que a taxa de ataques cardíacos nas cidades que haviam imposto restrições ao fumo havia caído mais de 17% no ano seguinte à sua aprovação. Imaginem o quê? O estudo estava errado. A análise original do Institute of Medicine examinou 11 estudos com relação à saúde e leis anti-tabaco. Mas um set de estudos foi calculado errado. E quando se descobriu o erro após a publicação, os resultados foram recalculados e mostravam não haver diferença significativa do ponto de vista estatístico. Bom, ao longo dos Estados Unidos, mesmo em cidades sem restrições de tabaco, os ataques cardíacos vêm caindo anualmente em 10% ao ano. E até 25% ao ano em Nebraska e 12,4% na Carolina do Sul. Em outras palavras, não há como atestar cientificamente uma ligação entre suposta queda de ataques cardíacos e restrições ao tabaco. Ninguém nos ouvirá. Somos uma revista sobre charutos. Mas temos que publicar esse absurdo. Talvez alguém nos ouça. É isso aí, Olavo. Muito obrigado. Eu vou desligar e continuo ouvindo pelo computador. Cara, os camaradas descobriram que o número de ataque cardíaco caiu também entre os fumantes. Então quer dizer o seguinte: o meu vizinho para de fumar e eu tenho menos possibilidade de ataque cardíaco. É isso? Então, é o seguinte: a redução dos ataques cardíacos é devido, vamos dizer, à melhora dos tratamentos, a mudanças na alimentação e assim por diante. Não tem merda nenhuma a ver com cigarro. Olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu nasci com um tumor na traqueia do tamanho de uma laranja. É um negócio que eu já devia ter morrido direto. A partir dos 15 anos, comecei a fumar que nem um doido, não parei até hoje. Era para eu ter morrido há muito tempo. Se esse negócio matasse, eu seria candidato número 1. Qualquer médico que olha a minha radiografia fala: pô, você não pode nem chegar perto de cigarro, cuidado com o fumo passivo. Estou eu aqui fumando 3 maços de cigarro há mais de 40 anos, tá certo? E até agora não aconteceu nada. Né? Eu vejo os camaradas da minha idade, estão tudo com cara de defunto. E estou eu aqui, né? Todo bonitinho, sem ruga, né? Trabalhando pra caramba, tá certo? Então, tudo isso é uma empulhação, evidentemente. Né? Agora, veja, esta mesma semana no Brasil, o que aconteceu? Tem até uma notícia sobre isso. Espera aí. Olha aqui. Procuradoria dá parecer favorável a leis estaduais. Olha que o Globo, quando está escrevendo, dá parecer favorável a leis estaduais que restringe fumo em locais públicos. Leis restringe é o cu da sua mãe, redator. Né? Mas, em todo caso, né, diz o seguinte, diz que, né, a lei não visa a reprimir os fumantes, mas a proteger as pessoas contra os riscos decorrentes do tabagismo passivo. Olha, anos atrás, o pessoal de uma fábrica de cigarro, não vou nem dizer qual foi, chegou para mim e disse: olha, você não quer escrever uma coisa a respeito dos direitos dos fumantes? Eu falei: não. Porque você está acreditando que existe uma ordem jurídica e você pode confiar nela. Eu não paro dessa premissa. Por quê? A ordem jurídica é constituída de pessoas. Essas pessoas
estão dentro da mesma atmosfera cultural que estão as outras, e elas recebem a mesma influência. E elas acreditam na mesma mídia que todo mundo acredita. Então o que você tem que atacar é a fonte das crenças vigentes e não o efeito final, que é uma sentença judicial. Tá certo? O que você tem que mostrar é que você tem que destruir a credibilidade científica desses falsos estudos. Mostrar que são todos uns charlatães, interesseiros, estão levando dinheiro de empresa farmacêutica para dizer isso. É isso que você tem que fazer. Daí fala, não, isso aí nós vamos comprar briga. Eu falo, meu filho, se você não quer... O cara está batendo em você não quer comprar briga com ele, então é o seguinte, não é que você não quer brigar, você quer fazer metade da briga. Porque metade da briga consiste em bater, a outra metade consiste em apanhar. Você quer participar só dessa segunda parte. Tá certo? Porque apanhar também é briga, meu filho. Tá vendo? Eu acho que parar a briga é o seguinte, você pega o seu agressor, né, segura ele, amarra o desgraçado, não deixa ele bater em você mais. Daí sim, daí acabou a briga. Né? Agora, se você não tiver coragem para isso, pelo menos corra, fuja, mas você não tem nem coragem de fugir. Fica lá apanhando e dizendo eu sou da paz, fazendo aquele negócio, aquele gesto de passarinho assim na frente do pescoço. Né? Agora, você quer ver como a mídia brasileira é filha da puta? Aqui tinha uma notícia aqui. Militares pedem que STF altere entendimento da lei para punir torturadores. Quer dizer, os militares estão pedindo que os militares sejam punidos. Que militares são esses? Quando você vai ver, é tudo militar comunista, porra! Agora, no Brasil é o seguinte, quando alguém fala alguma coisa contra o comunismo, a mídia põe assim, fulano de tal, militar de extrema-direita, ou ultraconservador, etc. Quando é um comunista, não tem rótulo ideológico. O sujeito aparece só pelo nome da profissão. Agora, você vê, até o Fórum da Liberdade, que gente do Fórum da Liberdade, vocês estão muito puxa-saco de comunista. Porque você, para escrever o currículo do Quartinho de Moraes, você nem diz que ele é comunista. O cara é dirigente do PCdoB, partido maoísta, partido que sustentou e aprovou o governo mais genocida que existe na história humana, que matou 70 milhões de pessoas. E vocês, não, o Quartinho de Moraes é filósofo. Nem para dizer filósofo comunista. Nem para isso vocês têm culhão. O que aconteceu com vocês, gente? No tempo que eu ia aí no Fórum da Liberdade, vocês não eram assim. No tempo do Sérgio Levin, vocês não eram assim. O Sérgio Levin tinha coragem, botava o pino na mesa e falava que tinha que falar. E agora o que está acontecendo aí, porra? Ficam dando ouvido a Rodrigues Constantinos e outros. É que nem quando entrou o tal do Alex Catarino lá, que foi pedir dinheiro pro governo. O governo assim, nós damos dinheiro, mas você tem que botar lá um filminho comunista para agradar a gente. E o desgraçado topou. Gente, não é assim que se faz política, não é assim que se luta. Vocês estão seguindo a forma do fracasso. Não param de apanhar e não aprendem. Você vê, eu estou nessa luta há tanto tempo. O que fizeram contra mim? Nada. Falaram, fizeram um boicotezinho. Nada que chegasse realmente a trazer, vou dizer, um dano. Porque eu, quando levo uma rasteira, eu me levanto e dou outra em quem deu, tá entendeu? Eu não levo desaforo para casa, tá certo? A não ser que foi... Não, às vezes uma pessoa, num nervosismo, no momento, agride a gente vê que a pessoa está enganada de boa fé, não faz nada. Mas se tá de sacanagem, a gente tem que reagir, porra. Né? Então, vocês têm medo do quê? Né? Olha o meu exemplo, eu estou nessa luta, cuspindo na cara de todo mundo, há 20 anos. Né? E eu estou levando vantagem na briga. Eu estou levando vantagem. Veja naquele caso do Quartinho de Moraes, 4 mil professores universitários. Será que eu vou ter medo de 4 mil professores universitários? Quem é essa gente, porra? Não são nada. Cuspo na cara deles. Tá certo? Merece um peido. Agora vocês têm medo de qualquer coisa, vocês têm medo que o sujeito vai olhar feio, aí ele vai fazer um abaixo-assinado contra mim, e vocês ficam com medo disso. O que é isso, gente? Né? Agora, o pessoal chega e fala, não, nós precisamos de um candidato, mas não pode dizer que ele é direita, porque direita não dá voto. Fala, quem falou? Quem disse? Quem foi o deputado mais votado no Brasil? Não foi o doutor Enéas? Que está carimbado na testa, sou de direita, ele tem voto para ele e para mais 5. Por quê? Ele não era um homem de grande capacidade, não era um grande orador, não era nada. Ele simplesmente mostrou que era de direita. E com isso se elegeu. Né? Agora, chega esses
Caras que não estudaram nada, que não sabem nada, que simplesmente leram o jornal da semana e ficam dizendo, não pode dizer que ele é direito, você não tem voto. Eu digo, mas o que é isso, gente? Que palhaçada é essa? O que vocês estudaram para dizer isso? Vocês estão num país que o povo é maciçamente conservador. Primeiro candidato que levantar a bandeira conservadora falou, olha aqui, nós queremos moralidade, nós queremos ordem pública, lugar de bandido é na cadeia, tem que fechar o MST e tem que combater as Farc. E, vamos dizer, tem que acabar com a violência nas escolas, tem que acabar com essa putaria nas escolas, o estudante tem que estudar. O cara que vier com essa... Vamos dizer, esse programa, que é conservador de direita, ele é de bom senso, vai ganhar estourado qualquer eleição onde se apresente. Agora, o que está faltando, gente, é culhão. Culhão. O covarde... Olha, ninguém é mais inventivo do que um covarde para inventar desculpa para justificar a covardia. Você falar que está sendo covarde. Não, o cara te puxa uma lista de justificações que é assim, o tamanho da lista telefônica, tá entendendo? Ora, porra! Aqui, diretora é agredida por alunos de escola municipal em Vila Isabel. Né? Quer dizer, daí chega a secretaria, né? As autoridades não fazem nada, não fazem absolutamente nada. Tá aí, agora, que a Secretaria Municipal de Educação, Cláudia Costin, está reclamando, né? Episódio como isso é uma agressão a toda a educação na cidade. Mas o máximo que faz é uma reclamaçãozinha. Quando a coisa que acontece numa escola, agora está acontecendo todo dia, em tudo quanto é escola. Por quê? Os educadores incentivaram isso. Ora, um país onde você pode fundar uma escola gay, quer dizer, a escola onde você vai lá para aprender a ser gay. Meu filho, no meu entendimento, né, ser gay significa dar o cu. Porque se o sujeito não fizer isso, ninguém pode dizer que ele é gay. Se ele nunca deu e nem comeu, ele pode ser, né, mó efeminado, chega aqui vestido de menininha, eu digo, você deu? Não. Comeu? Não. Então tu não é. Tá certo? Porque eu não confundo, né, efeminamento com homossexualidade. Né? Eu lembro de um colega na escola, no ginásio, chamado Valdir. Valdir parecia uma mocinha. Né? Falava com aquela voz fininha, aqueles gestinhos, etc. E comia todas as meninas. Todo mundo ficava querendo matar o Valdir, né? Ele parecia viado, mas não era. Né? Comparado com aquele viado, eram nós. Todos nós éramos viados. Ele era o único macho que tinha lá, tá? Porque era na opinião das meninas. Então, que eu saiba, então, a homossexualidade masculina consiste nisso, em dar o cu ou comer o cu do outro. Se não fez isso, esse era um conceito antigo. Você verá, até o ano de 1900, mais ou menos, considerava-se que a homossexualidade consistia de um ato, um determinado ato, que se chama sodomia. Depois não inventaram a história de que homossexual é um modo de personalidade. É a natureza da pessoa. Mesmo que ela não cometa o ato, eu digo, ai meu Deus do céu. Eu sabe, qualquer código moral só pode condenar determinados atos e não determinadas pessoas. Tá certo? Então entendia-se que a homossexualidade era um ato. E era esse ato que se condenava. E esse ato qualquer pessoa podia fazer. Vamos supor, se um cara que não fosse habitualmente homossexual fizesse isso, pior ainda, se fizesse com um menino, com menor idade, ele é condenado do mesmo jeito. Não adianta o cara chegar lá e falar, não, mas eu não sou viado. Fala, e daí? E daí? Tu não é, mas tu fez. Então, agora, com o século XX mudou, virou assim, não se trata mais de sodomia, trata de ser gay. Tá certo? É a natureza da pessoa que mudou. Fala, bom, então você já veio com uma noção metafísica, tá certo? Absolutamente inaceitável. Agora, se você vai ensinar o sujeito a ser gay, né, você vai ensinar ele a dar ou a comer. Me desculpe, então é esse que vai ser o conteúdo curricular. Se não tem isso, então não é escola gay. Vocês estão botando o nome, mas não é escola gay, é uma escola como outra qualquer. O que você vai ensinar? Matemática, geografia, etc, etc. Então por que você chama de escola gay, porra? Agora, aqui tem história, falando nisso, tem um sujeito aqui, é um negócio maravilhoso. Maravilhoso, peraí. Onde é que está essa notícia? Ai. É um sujeito, um artista, que apresentou um show aí no qual ele extraía
1/3 do seu próprio orifício anal, onde, suponho eu, o havia introduzido antes do show, né? E eu achava isso uma coisa maravilhosa, artística pra caramba, né? E... Pô, não estou achando a notícia aqui, é tanto papel nesse negócio. Peraí, tem que achar isso aqui, porra. Bom, eu sei que o sujeito dizia o seguinte, ele dizia que o mais bonito da história não era o que ele fez, era a teoria que justificava a coisa, né? Onde ele dizia que o ânus é uma área de risco e tem que ser salvo. Então, ele achava que isso era um negócio religioso. Ora, nós estamos aqui, estamos tentando salvar a alma, ele está tentando salvar o cu, minha gente. Olha só, e dizia isso numa linguagem assim de alta teoria, né? Tem que salvar o cu, mas, meu filho, quem é que está enfiando coisa no seu cu? É você mesmo, como é que você quer que eu salve? Você enfia até crucifixo, porra. Vai saber o que mais tu enfiou lá, porra. Como é que nós podemos salvar você nessa situação? A sua alma pode ser salva, meu filho, mas o seu cu já está perdido. Já virou um problema proctológico insolúvel. Insolúvel, né? Agora, está aqui o Zé Arthur Gianotti na Folha reclamando os novos bolchevistas, né? Os bolchevistas são malvados, eles são opressivos, eles são ditatoriais. Escuta, mas não foi você não facilitou as coisas para essa gente a sua vida inteira. É que nem o Zé Celso, né? Zé Celso Martins Correia outro dia ganhou uma indenização por causa dos horrores que ele sofreu na ditadura, né? Os horrores eram assim, o governo dava pouco dinheiro para financiar as peças dele, daí deve ter sido esses os horrores. E daí, depois dele fazer toda aquela demagogia, ele decidiu também dizer 2 palavrinhas contra o governo de Fidel Castro. Ele disse, se eu fosse amigo do Fidel Castro, como o Lula, eu ia lá pedir para ele parar com aquela violência, aquela coisa toda. Eu digo, mas, meu Deus do céu, é uma vida inteira servindo aos regimes mais assassinos e sangrantes do planeta, e o cara espera se redimir com 2 palavrinhas que ele diz no fim da vida. Hã? Zé Celso, você pôde, a sua vida inteira, você pôde fazer algo, tá certo? Para defender, proteger os presos políticos cubanos que estavam sendo assassinados um atrás do outro. A sua vida inteira você pode fazer isso e não fez. Por que você sofreu perseguição, entre aspas, da ditadura? Porque você estava ajudando os perseguidores desses caras, porra. E agora tu vem, depois, aos 143 anos de idade, ele chegou à conclusão de que, isso é meio feio, tem que parar com essa porra. E, ora, por que essa turma toda não pode falar mal do Fidel Castro? Por que eles não podem reconhecer os crimes do Fidel Castro? Porque se eles reconhecerem, eles terão que reconhecer também que o golpe de 1964 teve razão de ser. E eles vão ter que reconhecer que eles estiveram do lado do mal e da mentira durante todo o tempo, como eu também estive na ocasião. Porque eu fiquei com horror do que os milicos estavam fazendo e eu não tinha polo de comparação, você está entendendo? Então, os milicos prenderam 2.000 pessoas. Durante os 20 anos da ditadura, teve 2.000 presos políticos num país que na época tinha 90 milhões de habitantes. Agora em Cuba, que tem uma população 18 vezes menor, né, chegou a ter 100.000 prisioneiros ao mesmo tempo. Mas só que eu não sabia disso, eu não sabia por quê? Porque esse pessoal escondia. Então, se você não tem os polos de comparação, você não tem senso das proporções, você julga tudo errado. Porque justiça é senso das proporções. E nem o pessoal que fica falando de padre pedófilo. Eu digo, olha, meu filho, a igreja jamais prometeu que o seu clero seria inteirinho constituído de santos. Ela sempre confessou que lá está cheio de pecadores. A única coisa que ela prometeu é manter o nível um pouquinho mais elevado do que na sociedade em geral. Para não passar vergonha. Tá certo? Por quê? O Cristo não está lá no céu para ficar absolvendo o padre o tempo todo. Ele tem mais o que fazer. Tá? Os padres tinham que ajudar ele a fazer isso, né? Então, o que acontece? Se você comparar estatisticamente, igual, você tem muito menos pedófilos no clero católico do que em qualquer outra comunidade. Por exemplo, quantos pedófilos tem na comunidade gay? É permitido investigar isso aí? Olha, de cara, 90% dos padres pedófilos são homossexuais.
Então, é claro que é só proibir a entrada de homossexuais no clero e pronto, vai baixar a pedofilia. Né? Eu garanto para você que para cada padre pedófilo que tem, você deve ter no mínimo 100 pedófilos entre os militantes do movimento gay. É só questão de você investigar. Por que eu sei isso? Porque 90% dos padres pedófilos são gays. Então, agora, eu acho que a gente colocar essas coisas, vamos dizer, nos seus devidos termos, não tem nada a ver com você combater o homossexualismo. Então, eu não estou combatendo o homossexualismo. O homossexualismo pode não recomendar, ele pode aconselhar a pessoa, mas não se trata de combater. Agora, o crime, a mentira, você tem que combater. A opressão, você tem que combater. A perseguição entre religiosos, você tem que combater. Agora, eu acho assim que, vamos dizer, vícios pessoais, pecados pessoais, não se combate, meu filho. Por quê? Daí fica inútil você dizer aquele negócio, temos que odiar o pecado e amar o pecador. Eu digo, mas escuta, mas você não está batendo no pecado, está batendo no pecador. Então, eu acho que os pecados pessoais não é para ser combatidos, você tem que ajudar as pessoas, tá certo? Quando elas se pedem, tá certo? Agora, os crimes, os delitos, a perseguição, não, isso tem que ser combatido mesmo, é guerra, meu filho. Tá certo? Então, eu acho que nosso tempo aqui está chegando no fim. Tem alguém aqui que reclama do que eu falei do Ridley Scott. Aqui, ó. Carlos Menke. Discordo do questionamento sobre o Ridley Scott. Ele é o único gênio do nosso tempo. Fez o Blade Runner. Mas quem disse que eu nego que ele é um gênio? É claro que o sujeito é um gênio. Agora, ser um gênio cinematográfico não significa que você é um gênio filosófico e que tem um discernimento ideológico fora do comum. Tá certo? Então, quem pode negar que Sergei Eisenstein foi um gênio cinematográfico? Então, tudo que ele fez foi puxação de saco de Stalin, porra. É uma coisa horrorosa. Agora, acontece que o artista, no nosso tempo, ele adquiriu um prestígio intelectual indevido. Um artista não é um intelectual, um artista não é um estudioso. Às vezes é, mas em geral não é. Esse pessoal de teatro e cinema é morbidamente ignorante e sem discernimento. O talento artístico, o sujeito pode nascer com aquilo, e aquilo é aprimorado mediante um simples treinamento técnico. O trabalho intelectual é mínimo. Agora, as pessoas acham que qualquer sambista é um intelectual, porra. Cineasta, então, nem se fala. Tem um amigo meu que fala cineasta. Né? Então, é claro, até esse filme do Reino dos Céus, né, que é um filme ideologicamente porco, é um grande filme. Ninguém faz cena de batalha que nem o Ridley Scott. Ninguém pode negar isso aí. Tá certo? E o Blade Runner, claro que é um grande filme. Até esse é um grande filme. E ninguém está negando isso aí. Mas, né, como diz os escolásticos, est modus in rebus. Há um modo de você tratar cada coisa, né? Então, é isso aí. Não vamos confundir planos de realidade. Então, alguém me pergunta aqui, o Cícero de Mello pergunta, os livros do ex-jesuíta Malachi Martin são obras que devem ser lidas como documentos históricos dignos de alguma confiança? Sem sombra de dúvida. Malachi Martin escreveu livros preciosos, que não quer dizer que a gente vai concordar com tudo em cada detalhe. Mas o livro que ele escreveu sobre os jesuítas é importantíssimo. O livro sobre o exorcismo, né? Hostage to the Devil, livro importantíssimo, que documenta meticulosamente 5 casos de exorcismo absolutamente impressionantes. Né? Acho que tem 2 entrevistas do Malachi Martin no YouTube, não percam, procure lá, Malachi Martin, M-A-L-A-C-H-I Martin, M-A-R-T-I-N. Então, ouçam o que esse homem está dizendo, que é sempre, sempre precioso. Então, acho que acabou o tempo mesmo. Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.